meus irmãos, boa tarde a todos. Vamos hoje estudar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de bem-aventurados os que têm puro coração. Vamos falar do item 10. E do livro da vida, vamos refletir em torno do capítulo 21, do item 1 a 3. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazermos a nossa prece de preparo para esse estudo. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, nessa casa abençoada, a casa de Teresa d'Ávila, para juntos estudarmos o Evangelho, refletirmos em torno do Evangelho. E é com muita gratidão, Senhor, que nós iniciamos esses estudos, te pedindo, mestre e amigo, que com a tua permissão iniciemos o estudo do Evangelho. Com a permissão da diretoria espiritual amorosa de nossa casa, Teresa d'Ávila, Senhor Rafael, Senhor Ubirajara. Assim, Jesus, sobretudo em teu nome, mas acima de tudo em nome de Deus, iniciamos o Evangelho dessa tarde. Fica conosco, abençoa-nos, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, a gente pesquisou um pouquinho do tema de hoje e a gente fez algumas anotações. Então, se vocês me permitem, a gente vai lendo essas anotações que fizemos e vamos fazendo o comentário, tá? Então, no Evangelho de hoje, vai tratar do item 10, em que os judeus, valorizavam muito mais as práticas e os atos exteriores do que a reforma moral, Então, para eles era mais fácil, essa parte exterior. Para eles só não, Vamos combinar que nós também temos essa tendência, não é? E aí, a gente pesquisou lá e vimos assim, quem eram os escribas e os fariseus? Os primeiros eram assim chamados por terem o cargo de escrever a lei e explicá-la. Já no tempo de Jesus, essa designação referia-se especialmente aos doutores da lei, que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam para o povo. Jesus o citou junto com os fariseus, porque eles partilhavam dos seus princípios e tinham aversão aos inovadores. Então, as ideias inovadoras, eles não tinham esse interesse. Eles não gostavam muito dessa ideia inovadora. Fariseus, adepto da seita judia, fundada por Eliel, nos anos de 180 a 200 a.C., doutor judeu nascido na Babilônia, foram perseguidos, recuperaram o poder, conservando até a queda de Jerusalém pelos romanos no ano 70 após Cristo, quando a seita desapareceu com a dispersão dos judeus. Nós fizemos essas anotações porque a gente foi lá para entender melhor, essa questão. Aceitavam que a fé só era dada pelas escrituras. Acreditavam na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas, na ressurreição dos mortos. Eram rigorosos nas práticas exteriores, do culto e das cerimônias. Inimigo das inovações, afetavam grande severidade de princípios, mas tinham costumes dissolutos às escondidas. Exerciam grande influência sobre o povo pelo rigor na observação das práticas exteriores. A religião, para eles, era um meio de possuir poder, E como é até hoje, Até hoje, algumas religiões, inclusive nós, gostamos do poder. Gostamos do poder. Por isso que a gente tem que estar atento, Porque a gente, na verdade, gosta
do poder. E aí, continuando o raciocínio que a gente preparou aqui, assim, no exercício dos atos exteriores, julgavam estar cumprindo a lei de Deus. Nisso, até hoje, não houve muita mudança nos religiosos de maneira geral, né? A gente fez essa anotação aqui porque isso não mudou, né? Até hoje, a gente tem a cultura dos atos exteriores, até hoje, né? Lá os nossos irmãos católicos, os evangélicos e nós espíritas também, né? A gente entra, tomou o passe, botou a garrafinha de água fluidificada, né? Sentou com as mãos assim. A gente também, se deixar, isso pra gente é o importante. E a gente sabe que não é bem assim que a gente vai refletir na continuidade do estudo. Por isso, lavar as mãos antes das refeições era um preceito mais fácil de ser cumprido do que limpar o coração, escreve Kardec, esclarecendo porque Isaías dissera: esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamento dos homens. Olha isso. Por isso, hoje, quem pretende seguir os ensinos do Senhor Jesus precisa estar continuamente estudando, trazendo para os dias atuais, a fim de não se perder nos hábitos dos quais buscam viver somente o presente, sem medir as consequências dos mesmos, né? Então, a necessidade da gente estar estudando, da gente estar refletindo em torno do Evangelho. Quando Jesus diz: toda planta que meu pai não plantou será arrancada, não é? Nós fizemos essas anotações aqui, mas a gente vai diluindo, vai raciocinando, é porque quando a gente vai preparando o estudo, a gente vai escrevendo e depois a gente vai ajeitando tudo. Meu pai referia-se a todo uso, costume, hábito, lei que não estivera de acordo com a sua lei, o bem. Tudo que traz prejuízo a alguém, a si mesmo ou a outro, que não beneficia, não foi criado por Deus, mas constitui-se em mandamento dos homens imperfeitos, egoístas e orgulhosos, que julgam poderosos e desaparecerão da humanidade terrestre regenerada, né? Então, quando meu pai diz que toda planta que meu pai não plantou será arrancada, é justamente isso, o que tiver fora do bem. O que tiver fora do bem, saiu do bem, não foi Deus que plantou, e com certeza vai ser arrancada de alguma maneira, porque a gente vai ter que crescer, né? A gente vai ter que trabalhar isso no nosso coração, e o bem precisa estar dentro de nós, sendo trabalhado dentro de nós. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus se não fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhora o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não se impede os assassinos, os adultérios, as espoliações, as calúnias, a prática do mal ao próximo, seja qual for, as fofocas, as intrigas, as invejas, os ciúmes, não é? Não é isso? É isso. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homem de bem. Então, a religião, ela, né? O Evangelho vem nos dizer que a religião verdadeira é aquela que colabora para transformar homens de bem, para transformar corações endurecidos em bons corações. Então, não é suficiente ter aparência de pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração, né? E Emmanuel,
no seu livro Vinha de Luz, ele fala assim na lição 97, ele fala assim pra gente: indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Está lá na lição número 97 do livro Vinha de Luz. E aí, a nossa Santa Teresa d'Ávila, a diretora espiritual dessa casa de luz, dessa casa fraterna, né? Que essa semana é uma semana importante para o Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, porque no dia 4 a gente lembra de São Francisco de Assis e no dia 15 de Santa Teresa d'Ávila, que é a mentora da nossa casa, não é? Então, Teresa d'Ávila, no seu livro, Livro da Vida, no capítulo 21, de 1 a 3, eu vou destacar só um trechinho, porque o tempo está se esgotando, que ela fala assim: pois acabando o que ia dizendo, digo que Deus não tem aqui necessidade do consentimento da alma. Já lhe deu e sabe que voluntariamente se entregou em suas mãos e que não o pode enganar, por ser sabedor de tudo. Não é como aqui, que todavia toda a vida está cheia de enganos e falsidades. Quando pensais que tendes conquistado um coração, segundo se vos mostra, vinde a descobrir que tudo é mentira. Não há quem viva em tanto desassossego e, em especial, se mete de permeio um pouco de interesse. Então, resumindo, ela vem dizer pra gente que o que está no nosso coração é visto por Deus. Deus sabe o que está no nosso coração. Mas, sobretudo, ele vê, acima de tudo, o nosso esforço. O esforço tem um peso grande na nossa vida, que é da gente saber que a gente ainda não está totalmente, ainda não conquistou, ou melhor, não venceu todas as nossas imperfeições, os nossos defeitos, mas a gente está se esforçando, né? A gente está se esforçando. Então, o esforço, ele tem um peso importante na lei de Deus, né? De esforçar a vencer cada vez mais as nossas dificuldades, as nossas lutas íntimas, as nossas imperfeições. Não é? Enquanto isso, vamos trabalhando no bem, né? Vamos fazendo a nossa parte, vamos cuidando, ó, firme e forte, avante, né? Avante, buscando fazer o melhor e sobretudo, assim, sendo verdadeiro conosco mesmo. Aquilo que a gente ainda não consegue, a gente admita dentro de nós: caramba, eu ainda tenho essa dificuldade. Que o Senhor me ajude, né? Me ajude, que eu ainda tenho essa dificuldade em mim. Porque quando a gente não admite, a gente não trata. E se a gente não trata, a gente não melhora. Não é isso? Então, que Deus e o Senhor Jesus possam nos envolver e nos ajudar nesse caminho, né? Nesse caminho que é vencer a nós mesmos todos os dias, lutando para ser espíritos melhores. Vamos fazer a nossa prece. Assim, querido Jesus, depois desse momento de reflexão em torno do Evangelho, com essa casa querida, nessa casa querida, com a direção amorosa de Santa Teresa d'Ávila, do Senhor Rafael, do Senhor Ubirajara, e com muita alegria também, agradecida, pedimos a permissão para encerrarmos esse momento de reflexão em torno do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Um bom final de domingo para todos nós. Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila convida para o terceiro encontro espírita com Teresa. Tema central: o papel do trabalhador espírita na melhoria da Terra. Com os seguintes temas específicos. Tema 1: Missão dos Espíritas. Tema 2: Missão do homem inteligente na Terra. Tema 3: Ação da prece, transmissão do pensamento. O
Terceiro Encontro Espírita com Teresa ocorrerá somente pela internet, dia 24 de outubro de 2021, de 9 às 12, através do YouTube. Assista a todos os temas e prepare-se para mais uma oportunidade de estudos. Esperamos a todos!